Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Chegamos aqui para mais um dia do nosso desafio, 142 dias, aleluia, louvado seja Deus. Hoje nós estamos aí, dia 2 de setembro, segunda-feira. Nós estamos aqui no nosso 26º dia do nosso desafio, 142 dias, já são 26 dias, aleluia, glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor e hoje nós continuamos aí com Números, a partir do capítulo 19, aleluia. Pai, eu quero te louvar por esse tempo, obrigado por mais uma manhã, obrigado por mais uma madrugada, Senhor, que nós estamos aqui desde as 4h42 da manhã com o pessoal do Desafio Diligência Financeira e agora com o pessoal do Desafio 142 dias. Deus, pessoas que depois estão assistindo também, que não assistem ao vivo, mas assistem em outros momentos, assistem pelo YouTube ou pelo TikTok. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos permitido fazer esses desafios, Deus, e alcançar pessoas, conectar pessoas, Senhor, no propósito de conhecer mais do Senhor, de se dedicar mais ao Senhor, Deus, de amar mais ao Senhor, Deus, de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, Deus. Obrigado, Senhor. Cada desafio desse tem nos feito crescer, Pai. Não são desafios sem propósitos, como tem tantos aí pela internet. São desafios que nos fazem crescer, Pai. Insanidades que trazem sanidade para as nossas vidas. E nós queremos te louvar, meu Deus, por cada um desses desafios, por cada um desses propósitos que o Senhor tem nos chamado a fazer. E o quanto isso tem feito a diferença na vida de algumas pessoas, Senhor. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que ele se fez de todos para com todos, para que de alguma forma ele pudesse salvar alguns. Deus, que a gente possa salvar alguns, transformar a vida de alguns, ser bênção na vida de alguns, Deus, para a honra e glória do teu nome, meu Deus, que o Senhor nos conceda e nos permita viver isso, que nós possamos amar cada vez mais a tua palavra, ter compromisso com ela, que nós possamos verdadeiramente conhecer os segredos do Senhor revelados em tua palavra, que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar as maravilhas da tua lei, encontrar os teus tesouros e entesourá-los dentro de nós, guardando, Deus, as tuas palavras dentro de nós para não pecarmos contra ti, como diz o Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que o Senhor nos ajude a internalizá-las, a entesourar as tuas palavras, a não perdê-las de vista, porque elas são saúde e vida para todo o nosso ser, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Números, então, capítulo 19. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha sem defeito e perfeita, sobre a qual nunca foi posto jugo. Entregareis a novilha a Eleazar, o sacerdote. Será tirada para fora do acampamento e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele as espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Na presença dele a novilha será queimada. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e os excrementos. O sacerdote, tomando em seguida pau de cedro, hisopo e pano vermelho, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará o seu corpo com água. Depois entrará no acampamento, mas estará imundo até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará as suas vestes com água e com água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do acampamento, num lugar limpo. Será guardada pela comunidade dos filhos de Israel para uso na água purificadora. É a oferta pelo pecado. Aquele que recolheu a cinza da novilha levará
lavará as suas vestes e ficará imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrinar no meio deles. Aquele que tocar em um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará imundo 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no 3º e no 7º dia. Então será limpo. Mas se não se purificar no 3º e no 7º dia, não será limpo. Todo aquele que tocar em um morto, cadáver de alguém que morreu, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Tal pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi espargida sobre ele. É imundo, permanece nele a sua imundícia. Esta é a lei a respeito de uma pessoa que morre numa tenda. Todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que estiver nela será imundo 7 dias. Também todo recipiente aberto, que não tenha sido fechado com uma tampa ou com uma atadura, será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que tenha sido morto pela espada, ou em alguém que tenha morrido de causas naturais, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo tomarão num vaso um pouco de cinza da vítima queimada como oferta pelo pecado, e sobre esta porão água corrente. Então um homem limpo tomará isopo e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todo utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tenha tocado em ossos, ou em alguém que tenha sido morto, ou que morreu de causas naturais, ou numa sepultura. O homem limpo espargirá sobre o imundo no 3º e 7º dias, e no 7º dia o purificará. O que era imundo lavará as suas vestes e se banhará com água. À tarde estará limpo. Quem, porém, estiver imundo e não se purificar, este será eliminado do meio da assembleia, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi espargida sobre ele, é imundo. Isto será para eles um estatuto perpétuo. O homem que espargir a água purificadora lavará as suas vestes, e o que tocar na água purificadora será imundo até a tarde. Tudo em que o imundo tocar também será imundo, e quem nele tocar será imundo até a tarde. Números capítulo 20. Toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zin no 1º mês, e o povo ficou em Cádes. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Como não havia água para a comunidade, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos animais morramos aqui? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse terrível lugar? Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à entrada da tenda da congregação e se prostraram com a face em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles ordenai a rocha, que dê as suas águas. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhe disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, e a comunidade e os seus animais beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim,
para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis esse povo na terra que lhe dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Moisés enviou de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito e vivemos lá muitos anos. Os egípcios nos maltrataram, e a nós e a nossos pais. Mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos passar pela tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada real, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, até que atravessemos os teus termos. Respondeu-lhes Edom: não passarás por mim, do contrário saireis com a espada ao teu encontro. Disseram-lhe os filhos de Israel: iremos pelo caminho principal. Se nós ou nosso gado bebermos da tua água, pagaremos por ela. Nada mais queremos, senão passar a pé. Outra vez respondeu ele: não passarás. Então Edom saiu contra eles com muita gente e grande força. Assim Edom negou passagem a Israel pelo seu território, pelo que Israel se desviou dele. Então partiu de Cádiz toda a comunidade dos filhos de Israel e chegaram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, na fronteira da terra de Edom: Arão será recolhido ao meu povo. Ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar seu filho e faze-o subir ao monte Or. Depois despirás a Arão das suas vestes e as porás em Eleazar seu filho, pois Arão será recolhido e morrerá ali. Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or perante os olhos de toda a comunidade. Moisés despiu a Arão das suas vestes e as vestiu em Eleazar seu filho, e morreu Arão ali no cume do monte. Então Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão havia morrido, toda a nação de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Aqui nós vemos, o momento em que Moisés, foi reprovado por Deus ali junto com Arão, e por causa disso não puderam entrar na terra prometida. O comentário aqui da Scofield é que Moisés atribuiu a si mesmo algo que Deus havia feito. Desobedeceu a Deus ao não falar à rocha. Perdeu o controle. Ele feriu a rocha 2 vezes quando foi instruído que falasse a ela. Usou uma expressão rude quando falou com o povo. Ficou incomodado com a necessidade do povo e sentiu-se ofendido por eles. Foi culpado de incredulidade porque não confiou no poder de Deus, como se o poder de Deus precisasse da sua ajuda. Então, ferir a rocha ali foi a força do braço, Foi ali a tentativa dele de fazer na força do seu braço. Não glorificou a Deus diante do seu povo, como o texto diz. Rebelou-se contra Deus. Arão estava com Moisés nessa ofensa, por isso sofreu o mesmo castigo. Então, aqui nós também vemos uma tipologia do Cristo ferido. Feriu a rocha, o Cristo foi ferido pela lei, Moisés representa a lei, Cristo foi ferido pela lei para que dele pudesse brotar a água viva, e a lei passou. Então Moisés representa aqui a lei também, que feriu a rocha que é Cristo, para que a água, que é o Espírito Santo, possa fluir. Mais uma tipologia de Cristo aqui no Antigo Testamento. Números capítulo 21. Quando o rei
cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares esse povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou-lhe os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. Assim o lugar passou a ser chamado Ormá. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta esse miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas, que os picavam, e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, vivia. Partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam nos outeiros de Abarim, no deserto que está em frente de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam junto ao ribeiro de Zered. Partindo dali, acamparam no outro lado do Arnon, que está no deserto que sai do território dos amorreus. Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufá e os vales de Arnon, e o declive dos vales, que se inclina em direção à sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Beer, o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, e vós entoai-lhe cânticos. Poço que os líderes cavaram, que os nobres do poço abriram, com cetro e com cajados. Então partiram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, que fica diante do deserto. Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pelas tuas terras, não nos desviaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem a água dos poços beberemos. Seguiremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Seom, porém, não deixou Israel passar pelo seu território. Ao contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, pelejou contra Israel. Israel, porém, o feriu a fio da espada e apoderou-se da sua terra, desde Arnon até Jaboque, fronteira dos filhos de Arnon, porque esta fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom, e todas as suas aldeias. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que fez guerra ao primeiro rei dos moabitas, e tomou dele toda a sua terra até Arnon. Por isso dizem os poetas: vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Seom. Fogo caiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu Ar dos moabitas e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Camus. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas. A Seom, rei dos amorreus.
Nós, porém, os subvertemos. Hesbom está destruída até Dibom. Nós os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a Jazer, de modo que os israelitas a conquistaram, bem como as suas aldeias, e desapossaram os amorreus que estavam ali. Em seguida, viraram-se e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou contra eles para travar batalha em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não temas, pois eu o dei nas tuas mãos, a ele, a todo o seu povo e a sua terra, e tu lhe farás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da sua terra. Então aqui eu quero comentar que falou nesse capítulo aqui a respeito da serpente de bronze, onde nós temos aqui, né, um símbolo, uma tipologia também. Jesus vai citar isso, né, como a serpente que foi levantada. Essa serpente foi mantida em Israel por muito tempo, até o tempo do rei Ezequias. Lá na frente, centenas de anos depois, foi o rei Ezequias que teve coragem de destruir a serpente que Moisés tinha levantado, porque ela tinha cumprido o seu propósito. Ela era para um tempo, um ato profético ali no deserto, que Deus mandou para aquele tempo, e ela cumpriu o seu propósito, e o povo fez daquilo um ídolo, como normalmente as pessoas fazem, né? Começam a idolatrar aquilo que Deus usou, ali o mover de Deus, aquilo que Deus fez, e engarrafa aquilo e fica com aquilo, tem que ser desse jeito, sempre desse jeito, quando na verdade era apenas um tempo, um propósito, e eles estavam com isso. E é uma tipologia do Cristo. A serpente aqui é um símbolo do pecado julgado. O bronze fala do juízo divino, como no caso do altar de bronze, e de alto julgamento, como no caso da pia de bronze. A serpente de bronze é tipo de Cristo, feito pecado por nós, ao levar o juízo que cabia a nós. Historicamente, esse momento é indicado no clamor: Deus meu, por que me desamparastes? Então, ali Jesus foi erguido como a serpente, para que todo aquele que olhar para ele seja salvo, como era ali no deserto, aqueles não merecedores, murmuradores, que estavam ali mordidos pela serpente, olhavam para ela e eles eram salvos. Então Jesus aqui é uma tipologia de Jesus que foi levantado para que nós, olhando para ele, possamos ser salvos. Números capítulo 22. Partiram os filhos de Israel e se acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito numeroso e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Disse Moabe aos anciãos dos midianitas: Agora devorará esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era o rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos Amonitas, a chamá-lo, dizendo: O povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e estabeleceu-se perante mim. Vem agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então partiram os líderes dos moabitas e os dos midianitas com o preço dos encantamentos. Chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão lhes respondeu: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar.
Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, enviou-os a mim, dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Venha agora amaldiçoá-lo por mim. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Levantou-se Balaão de manhã e disse aos líderes de Balaque: tomai a vossa terra, pois os tornai a vossa terra, porque o Senhor não me deixa ir convosco. Levantaram-se os líderes dos Moabitas, voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque tornou a enviar outros líderes em maior número e mais honrados que os primeiros. Chegando a Balaão, disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Portanto, vem, rogo-te, e amaldiçoa por mim esse povo. Respondeu Balaão aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer à ordem do Senhor, o meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá ainda. Veio o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: visto que aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, mas farás somente o que eu te disser. Então Balaão se levantou de manhã, selou sua jumenta e partiu com os líderes de Moabe. A ira de Deus, porém, se acendeu quando ele se foi, e o anjo do Senhor postou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. O anjo do Senhor, porém, pôs-se numa passagem estreita entre 2 vinhas, com paredes de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se contra uma das paredes e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão se acendeu e ele espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão agora, te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgastes até hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, tendo a espada desembainhada na mão, de modo que ele se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor: por que já 3 vezes espancastes a tua jumenta? Eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade, eu te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão respondeu ao anjo do Senhor: pequei sem saber que estavas no caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Disse o anjo do Senhor a Balaão: vai com esses homens, mas fala somente aquilo que eu te mandar. Assim Balaão foi com os líderes de Balaque. Ouvindo Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até Ir Moabe, na fronteira do Arnon, na extremidade do território.
Balaque disse a Balaão: não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Balaão respondeu a Balaque: eis-me junto de ti. Porventura poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deu parte deles a Balaão e aos líderes que estavam com ele. Pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal, e de lá ele viu parte do povo. Números capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão lhe tinha dito, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica junto do teu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. E afastou-se para um monte. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volta para junto de Balaque, e assim lhe falarás. Voltando para ele, encontrou-o junto do seu holocausto, ele e todos os líderes de Moabe. Então proferiu Balaão a sua palavra. De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa a Jacó, vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Vejo um povo que habitará à parte, e entre as nações não será contado. Quem pode contar o pó de Jacó, ou numerar a 4ª parte de Israel? Que morra eu e a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas inteiramente os abençoaste. Ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente uma parte dele, não poderás vê-lo todo, e de lá amaldiçoa-o por mim. Assim o levou ao campo de Zofim, ao cume do monte Pisga. Edificou ali 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, enquanto eu vou ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: volta para junto de Balaque, e assim lhe falarás. Vindo a ele, encontrou-o junto ao holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Perguntou-lhe Balaque: que dizes o Senhor? Então proferiu a sua palavra: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos, filhos de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou, tendo falado, não o realizará? Recebi ordem de abençoar, ele abençoou, e não o posso revogar. Não vi iniquidade em Jacó, nem maldade observei em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e no meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como o boi selvagem. Não há encantamento que possa prevalecer contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora será dito de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem feito! O povo se levanta como uma leoa,
ergue-se como um leão, que não se deitará sem ter devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Então Balaque disse a Balaão: não o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Balaão, porém, respondeu a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar, talvez de lá parecerá bem aos olhos de Deus que o amaldiçoes. E Balaque conduziu Balaão ao cume de Peor, que domina o deserto. Disse Balaão a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez conforme Balaão lhe dissera, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Aqui a gente vê a insistência, né, desse Balaque para com Balaão, para Balaão amaldiçoar. Mas aqui tem uma palavra, né, uma palavra que se aplica a nós que somos nascidos de novo, enxertados na oliveira, participantes das promessas dadas a Israel. Somos o Israel de Deus. E aqui diz que contra Israel não vale encantamento, não adianta fazer nenhum tipo de obra de feitiçaria, de maldição, de mandinga, do que quer que seja, contra o povo de Deus, contra o povo do Senhor. Nenhum encantamento vale contra Israel, né? Nenhuma adivinhação, nada. E aqui Balaão estava insistindo, tentando amaldiçoar aquele povo, né? Porque Balaão, mais tarde a Bíblia vai dizer, ele queria o dinheiro, né? Ele queria o prêmio ali que era lhe oferecido para poder fazer isso. Então, por mais que ele soubesse que ele não ia conseguir, né, que Deus não estava autorizando, por mais que ele dissesse, eu só vou falar o que Deus mandar, ele estava ali tentando meios, né, insistindo nisso. Então o que a gente percebe em Balaão aqui é alguém insistindo no erro. É aquilo que eu falei lá sobre quando o povo estava clamando por carne e Deus deu, né, como se Deus dissesse assim, então tá, toma, né? Então a gente vê ali que Deus satisfez o desejo deles e que isso se tornou o seu sepulcro, tanto que o lugar ficou chamado de sepulcro do desejo, né? Alguma coisa Tavá, lá não lembro agora qual é a palavra lá, Kibrote Tavá, né? Que era por causa do desejo deles. Então a gente vê isso repetido na palavra de Deus, né? Pessoas que elas querem tanto errar, elas são tão insistentes no erro, que muitas vezes o Senhor ali permite até que elas vivam algumas coisas. Então Balaão, por mais que ele soubesse, por mais que Deus estava dizendo para ele, olha, você não vai falar o que eu não deixar você falar, você vai falar só o que eu mandar, mas ele estava ali, o que ele queria mesmo era a recompensa, era o prêmio que estava sendo oferecido. Então ele ficou tentando por várias vezes, né? Números capítulo 24. Vendo Balaão que era do agrado do Senhor que abençoasse a Israel, não recorreu, como das outras vezes, aos encantamentos, mas voltou a face para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo a Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Então proferiu a sua palavra, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso, e cai em êxtase, porém de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins ao lado de um rio, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. De suas baldes manarão águas, suas lavouras estarão bem irrigadas. Seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito. Eles têm a força de um boi selvagem, devoram as nações inimigas, quebram os seus ossos em pedaços e com setas as atravessam. Como o leão encurvam-se e deitam-se,
Como leoa, quem os despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então Balaque se encolerizou contra Balaão, bateu as mãos e lhe disse: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas estas 3 vezes os abençoaste. Agora foge, vai para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas o Senhor te privou dessa honra. Balaão respondeu a Balaque: não falei eu aos teus mensageiros, dizendo: ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, não posso desobedecer à ordem do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. Aquilo que o Senhor disser, isso falarei. Agora que voltarei para o meu povo, vem e te avisarei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Ele tem a visão do Todo-Poderoso e cai em êxtase, porém de olhos abertos. Eu o verei, mas não agora. O contemplarei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro que quebrará as frontes de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será conquistado, e Seir, seu inimigo, também será conquistado. Mas Israel fará proezas. Um dominador sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes da cidade. Então, vendo Amaleque, Balaão proferiu a sua palavra e disse: Amaleque era a primeira das nações, mas o seu fim será ruína para sempre. Depois, vendo os quenitas, proferiu a sua palavra e disse: firme está a sua habitação, e puseste o seu ninho na penha. Todavia tu, quenita, serás destruído, quando Assur te levar cativo. Proferindo ainda a sua palavra, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Navios virão das costas de Quitim, afligirão a Assur e a Eber, mas também perecerão. Então Balaão se levantou e voltou ao seu lugar. Balaque também seguiu o seu caminho. Vamos então ver agora o desfecho dessa história aqui de Balaão, que se tornou, aí um antimodelo, durante toda a palavra, e em vários lugares ele vai ser citado por causa aqui do seu erro. E a gente vai ver aqui mais sobre isso. Então Israel se demorava, Números 25. Então Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição O povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os chefes do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Assim Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate aquele dos seus homens que aderiram a Baal Peor. Então um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a comunidade dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se, tomou uma lança, seguiu o israelita até a tenda e lá trespassou pela barriga o homem israelita e a mulher, e cessou a praga que feria os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar,
filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim. Por isso, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: dou-lhe a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdote perpétuo, porque foi zeloso pela honra de seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, chefe de um clã midianita. Disse o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram com os seus enganos por intermédio de Peor e de Cosbi, filha do líder dos midianitas, irmã deles, morta no dia da praga por causa de Peor. Então aqui, capítulo 25, completando hoje, aconteceu isso. Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo, porque ali Balaque tinha medo daquele povo, tinha ouvido as notícias de tudo que eles tinham feito, tudo que Deus tinha feito com eles, sabia que Deus era com eles, e por causa desse medo, Balaque então contrata Balaão para amaldiçoar esse povo. E Balaão não conseguiu amaldiçoar, porque contra Israel não vale encantamento. E aí nós temos uma grande lição aqui, porque depois de várias tentativas, Balaão queria tanto aquele prêmio, depois a Bíblia vai falar isso, que ele amou o prêmio, então ele queria muito aquela recompensa que lhe seria dado por ele amaldiçoar, e a sua ganância ali, por isso, fez com que ele desse um conselho. Então veio o conselho, depois a Bíblia vai falar sobre isso. Aqui não fica claro isso aqui em Números, se a gente só lê Números, a gente não consegue ter essa clareza. A gente só vai ter a clareza lá na frente, quando a gente lê outros textos. Por isso eu sempre falo a importância de ler a Bíblia toda, Então você vai ver coisas que você só vai entender lá na frente, inclusive em Apocalipse, que é citado sobre Balaão e é explicado isso aqui. O que Balaão fez? Balaão deu um conselho então a Balaque, que entregasse as suas filhas, às moabitas, para se prostituírem com os filhos de Israel. E isso sim traria maldição, porque a maldição contra o povo de Deus, ela só vem de uma forma, através da desobediência. Então não adianta jogar praga, rogar praga, falar, fazer macumba, feitiçaria, mandinga, o que quer que seja aí contra os filhos de Israel, contra os descendentes de Israel, contra o povo de Deus. Não adianta, não vale encantamento. Então ele sabia que não tinha como amaldiçoar. E aí qual era a única forma desse povo ser amaldiçoado? Se eles desobedecessem a Deus, se eles pecassem, se eles se prostituíssem e se voltassem a outros deuses. E foi isso que aconteceu. Balaão deu esse conselho, eles entregaram as filhas deles ali para que as moabitas se relacionassem, se prostituíssem com o povo de Israel. Eles se prostituíram com elas e por causa disso a praga veio, a maldição veio, não porque Balaão liberou a maldição, não, mas porque eles desobedeceram e pecaram contra o Senhor. Aí a maldição veio. E aí nós temos aqui o Finéias, que foi esse cara zeloso ao ponto de matar aquele casal ali no ato, Os dois estavam ali no ato quando o Finéias pegou a lança e traspassou eles. Finéias, filho de Eleazar, desviou a ira do Senhor quando ele fez isso. Ele pegou ali, a Bíblia diz então que ele seguiu até a tenda, e lá nessa tenda onde eles estavam ali se relacionando, ele transpassou-os pela barriga, o homem e a mulher, e então cessou a praga. Eles foram ali aqui como diz, eles foram a expiação, aqui é usado outra palavra, peraí, propiciação. Deus fez a propiciação pelos filhos de Israel. Então eles foram esse sacrifício ali que Finéias entregou ali com esse zelo dele. O zelo dele fez com que ele fizesse aquilo para cessar aquela praga. Então só assim a praga cessou, e isso se tornou depois um exemplo, se tornou ali uma advertência ao povo
ficou como um exemplo ao longo da história. Sempre é lembrado sobre Balaão, como ele amou o prêmio, como ele se vendeu para fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, Balaão, por mais que ele estava ali dizendo, eu vou falar só o que Deus mandar, mas no fundo ele queria fazer aquilo que ele ia lhe dar, aquela recompensa financeira, que ele ia ganhar prêmio por causa daquilo. Então, aqui fica essa lição, esse cuidado, por mais que tem pessoas que elas estão até fazendo certo, se a intenção for errada, sabe? Se ela está no fundo, ela queria ali, no fundo ela está ali, ele não amaldiçoou porque ele não conseguiu, mas se ele conseguisse ele teria amaldiçoado. Então no fundo ele queria realmente amaldiçoar o povo e ganhar o prêmio ali, ganhar a recompensa que foi prometida pelo Balaque ali, Então isso é uma advertência para a gente, isso é uma exortação para as nossas vidas, Muito cuidado aí para que a gente não persista no erro e a gente fique tão insistente ao ponto de Deus deixar, Deus deixou ali. E que a gente também aprenda a lição aqui, de que apesar de sermos protegidos pelo Senhor, de que não vale encantamento contra nós, que não adianta rogarem praga contra nós, fazerem qualquer obra maldita contra nós, maligna contra nós, qualquer obra de feitiçaria contra a nossa vida, não adianta, não vai pegar. Crente verdadeiro, nascido de novo, é protegido pelo sangue do Cordeiro, e nenhuma obra maligna, nenhuma maldição, não vale encantamento contra nós. Porém, a única coisa que pode trazer maldição para as nossas vidas é quando nós desobedecemos a Deus. Então a gente precisa andar no caminho de obediência para não atrair aí essa maldição sobre as nossas vidas, Então é isso. Esse é o texto de hoje. Nós lemos aqui até Números 25 e amanhã nós voltamos aqui em nome de Jesus Cristo às 5h42 da manhã para continuarmos a nossa leitura da Bíblia toda em 142 dias. Deus abençoe o seu dia e até amanhã em nome de Jesus. Deus abençoe.